Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Muito bem, eu estou até emocionado, né? Porque eu nunca cheguei numa casa em que a receptividade fosse tão assim calorosa como nós encontramos nesta casa, no Grupo Espírita Maria de Nazaré, né? Mexe com a gente porque num mundo em que falta humanidade à humanidade, nós vemos que o trabalho de humanização dentro das casas espíritas precisa melhorar muito. E aqui nós nos sentimos abraçados por todos vocês. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Eu, quando era criança, eu fui soldadinho de Deus porque eu frequentava a Legião da Boa Vontade. E em homenagem a esse espírito maravilhoso, Maria de Nazaré, eu vou recitar aqui o que eu ouvia quando era criança. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia. Graças a Deus. O tema de hoje, meus irmãos, é extraordinário para as nossas vidas. Nós vamos encontrar essa passagem maravilhosa do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, considerada por muitos historiadores a primeira carta de Paulo. Nós encontramos lá nos Atos dos Apóstolos do Novo Testamento. E ele diz lá no capítulo 5, versículos 16 a 18: regozijai-vos sempre, isto é, alegrai-vos sempre, estejam sempre alegres, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós paramos para pensar e vamos refletir um pouquinho na figura, se não o maior, um dos maiores apóstolos que não conheceu Jesus na matéria física, mas que conhece Jesus em espírito, quando cai do cavalo em direção à cidade de Damasco. Paulo de Tarso, antes chamado de Saulo, nascido na cidade de Tarso, judeu, que fazia parte da seita dos fariseus, ele se torna doutor da lei, tendo como seu mestre Gamaliel, que era um judeu sensato, era um doutor da lei sensato, um grande homem que implicitamente tinha apreço pelo cristianismo. Então nós vamos encontrar aquela figura de Saulo de Tarso, um homem que amava as Sagradas Escrituras, um homem que defendia a lei mosaica com unhas e dentes. Então vamos parar para refletir que muitos dizem assim, não, porque Saulo ele era muito ruim, porque ele mandava matar por apedrejamento, supliciar homens, mulheres, aqueles que não seguiam os preceitos judaicos. E aí, meus irmãos, nós temos que parar para raciocinar da seguinte forma: se Deus, uma das suas características é a infinita bondade e justiça, Deus não poderia criar o mal. Deus não criou o mal. Porque existe uma falácia, né? Que as pessoas ficam replicando sem raciocinar, que o mal é o que? A ausência do bem. Está errado. O mal não existe. O que existe é a ignorância do bem. Paulo, na época Saulo, ele era ignorante. Daí, agindo daquela forma, que para nós era uma forma perversa, ele achava que estava cumprindo os preceitos da sua religião. Então a gente vai voltar um pouquinho lá em Paulo Estevão, né, para nós entendermos isso aqui, essa frase tão maravilhosa, em tudo dá graças, e nós vamos encontrar ali o homem atormentado, o homem que seguia à risca a lei mosaica, o homem que descobre que existia uma seita dos cristãos que seguiam um profeta carpinteiro que havia sido crucificado no meio de ladrões. O homem
que fazia milagres e ele não aceitava isso. Um grupo de pessoas, de homens pobres, humildes, pescadores, que haviam fundado um barraco chamado Casa do Caminho. Ele havia recebido essas notícias e, vendo que aquelas pessoas estavam tomando vulto com aquela doutrina que estava surgindo do cristianismo e batendo de frente com o que o judaísmo estava trazendo para a lei mosaica, ele manda prender Pedro, Filipe, João e Estevão. Gamaliel, o seu mestre, aquele que tinha um apreço muito especial, chega até ele e pede um favor pessoal para que libertasse aqueles homens, que eles não causariam dano nenhum. Mas Estevão já havia discutido com ele e havia ganhado na argumentação o doutor da lei. Na realidade, Estevão era o nome de batismo cristão de Gesiel, que era irmão de Abigail, noiva de Saulo de Tarso. Ele liberta, em consideração a Gamaliel, Filipe, João e Pedro, mas Estevão não. Estevão morre supliciado através do apedrejamento. Então, Estevão foi considerado o primeiro mártir do cristianismo e se torna depois o mentor espiritual de Saulo de Tarso, depois batizado como Paulo de Tarso. Nós vamos encontrar esse homem revoltadíssimo, porque ele descobre que Abigail era irmã de Gesiel, Estevão, aquele homem que ele havia acabado de mandar supliciar. E ele rompe a sua relação com Abigail e termina o seu noivado com ela. Abigail fica doente, está tudo em Paulo Estevão, eu estou abreviando aqui a história. Ela fica doente com aquilo e depois ele se arrepende e volta a procurar Abigail para fazer o quê? Reatar o seu noivado, mas ela já está ali no leito de morte, naquele processo de desencarne, e ela conta para ele que ela havia se batizado como cristã. Aquilo causou nele um furor de ódio, de raiva. Quem era esse homem, esse Cristo que havia feito com que ele supliciasse o próprio cunhado e estava perdendo a sua noiva? E vai atrás do homem que havia batizado a sua noiva, que era Ananias. Ananias morava em Damasco. Então, Saulo pega cartas de autorização, o Sinédrio, e parte com soldados para a cidade de Damasco, distante ali 300 quilômetros de Jerusalém. No meio do caminho, ele recebe a visita, a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cai no cavalo e ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele só tem tempo de dizer: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus. E naquele momento ele dá uma das maiores frases que todos nós deveríamos meditar sobre isso, do chamamento do Cristo para as nossas vidas: Senhor, que queres que eu faça? Então, meus irmãos, esse homem tem uma história extraordinária. Eu aconselho a todos que possam pegar esse livro Paulo e Estevão na biblioteca aqui do Maria de Nazaré. Quem quiser adquiri-lo, comprar na livraria, uma obra extraordinária. Quem quiser ir à Bíblia, pegue Atos dos Apóstolos, que está a vida desse verdadeiro missionário. Um homem que sofreu chibatadas, naufragou, passou fome, passou frio e foi preso inúmeras vezes. E em todas essas vezes, Paulo rendia graças. E nós vamos ver, será que nós estamos rendendo graças nas nossas vidas? Essa graça é o agradecimento pela oportunidade que nós estamos tendo, na presente encarnação, de estarmos aqui, conhecendo a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus há mais de 2000 anos atrás. Eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei um Consolador, que falará tudo isso e muito mais do que aquilo que eu já vos tenho dito. Então, Jesus nas nossas vidas, Ele nos consola. Devemos agradecer, meus irmãos,
por todas as dificuldades que estamos tendo na atual encarnação. Mas nós temos uma mania de, nas nossas orações, pedirmos para que Deus afaste de nós os problemas. E será que esses problemas, que para nós são problemas, dificuldades, não são desafios, não são degraus para o nosso crescimento moral? E aí nós vamos ver uma passagem muito linda de Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, em que Paulo, já batizado por Ananias, estava com Silas na cidade de Filipe. Filipe hoje é na Grécia, né? Ficava naquela época na região da Macedônia, que era uma colônia do Império Romano. Então Paulo estava lá naquela cidade grega, falando aos gentios, aquelas pessoas que eram pagãos, que não acreditavam no Deus único. E ele estava naquela cidade com Silas, o seu fiel companheiro. E naquela cidade, Paulo estava criando novas igrejas, eclesias, daí vem o termo eclesiastes, né? Então ele estava fazendo eclesias naquelas igrejas novas, naquela cidade. E ele, lá conversando com os companheiros, já batizados, cristãos, e ele foi para a praça pública com Silas, falar da mensagem do Cristo, para que aqueles gregos, aquelas pessoas que estavam ouvindo, e a maioria eram mulheres. Daí eu falo que em todas as obras de André Luiz, né, nós vamos ver ali, praticamente todos os espíritos evoluídos, ele sempre chama pela mãe, é a esposa. Por quê? As mulheres têm uma evolução muito maior, e nós reconhecemos isso, né? Já vem com a abnegação, a renúncia dentro de si. Então as mulheres estavam ali, ouvindo a palavra de Paulo, o apóstolo. E no meio daquelas mulheres existia uma pitonisa, que na realidade era uma médium, que profetizava, que fazia adivinhações. E aí é um caso curioso, porque Moisés havia proibido a comunicação dos vivos com os mortos. Só se proíbe aquilo que existe, que é possível. Então, sempre foi possível se comunicar com aqueles que haviam passado para o plano espiritual. Então, estava lá ele, pregando em praça pública, e essa pitonisa, ela se levanta e diz: eles são os filhos de Deus, os seguidores do Altíssimo, e começou a elogiar Paulo e Silas. E ela passou dias em todos os lugares que eles iam, a pitonisa ia atrás elogiando, e aquilo incomodou Paulo. E ele desce de onde ele estava, olha para ela e diz assim, para o espírito que estava através dela se comunicando: saia do corpo dela, cala-te. E ela, essa entidade se afasta, e naquele momento ela perde a mediunidade. E Silas fica desesperado, porque Silas não tinha o alcance espiritual que Paulo já tinha. E Silas fala: mas Paulo, ela estava elogiando a gente. Ela estava nos elogiando, qual foi o problema? E Paulo diz assim: se fosse o Espírito de Deus, estaria nos incentivando ao trabalho, e não nos incentivando à vaidade e ao orgulho. Então, meus irmãos, muitas situações da nossa vida, cuidado com os elogios demais, porque o Espírito Superior, ele vem puxar a orelha, ele vem nos incentivar. Às vezes aquele que quer a nossa queda, ele fica sempre nos elogiando para nos envaidecer. E naquele momento que ele corta a mediunidade da pitonisa, que era um objeto de lucro na mão de alguns senhores daquela região, eles vão até os magistrados, os juízes, e denunciam Paulo, porque eles iam ter prejuízo. Sem mediunidade, como é que eles iam ganhar dinheiro? E os juízes mandam prender Paulo e Silas no cárcere. Antes de prender, chibatadas em praça pública. E Paulo leva diversas chibatadas com Silas. Depois são jogados num cárcere, e os magistrados dão ordem expressa ao carcereiro que trancafiasse com toda a rigidez possível aqueles homens que estavam causando perturbação naquela cidade de Filipos. Muito bem, qualquer um de nós, se passasse por uma situação dessa, iria estar: mas Senhor, como nós falamos em algumas situações, eu estou indo
lá Maria de Nazaré, mas por que a minha vida está tão difícil? Por que eu estou apanhando mais? E Paulo, naquele momento, rendia graças a Deus, porque se encontrava preso, porque havia levado uma surra de chibatadas. E Paulo está lá, na cadeia, preso, e houve um abalo sísmico, um terremoto naquela região. E todas as portas das celas se abriram. Está lá em Atos dos Apóstolos. E os presos começaram a sair. Quando o carcereiro chega no outro dia para olhar, todas as celas se encontravam abertas, ele entra em desespero. Por quê? Porque ele falou, meu Deus, me deram ordem expressa para prender esses homens com todo vigor. Todo mundo fugiu. Eu vou me matar, porque senão eu vou ser morto por apedrejamento, vão fazer alguma maldade comigo. E quando ele empunha a espada para fincar em seu coração, Paulo grita, meu irmão, não faça isso. Estamos todos aqui. E quando ele chega na cela de Paulo e Silas, todos os presos estavam em oração. Porque Paulo falava daquela figura amiga do Cristo, que amava a todos, e aqueles homens estavam presos por crimes. E um homem amava eles. Quem era essa pessoa que amava eles, que não ligava para o passado deles? E todos passaram a noite em oração, e todos foram batizados ao cristianismo, inclusive o carcereiro, que leva Paulo e Silas para a sua própria residência, trata das suas feridas e é batizado naquele mesmo dia. Então, meus irmãos, em todas as oportunidades, por piores que elas sejam, na nossa visão pequenina, sempre existe um lado bom para as situações que chegam na nossa vida. Às vezes é uma enfermidade que bate à nossa porta. Nós estamos enfermos e nós às vezes nos questionamos, por que, Senhor? Por que, Senhor, essa doença em minha vida? E muitas vezes a mãe dor, como Leon Denis nos fala, o problema do ser, o destino da dor, encarar o sofrimento como irmão, como amigo, que nos coloca novamente no caminho reto, que nos coloca novamente na trilha correta aos nossos objetivos. Nós estamos lembrando de agradecer a Deus pelas nossas dores? A nossa irmã Joana de Ângeles, ela diz que nós criamos muitas bengalas psicológicas. Então eu prefiro culpar alguém sobre os meus problemas. Eu não admito que eu seja a causa da minha própria dor, do meu próprio sofrimento. É o outro. É a minha esposa, é o meu filho, é o meu marido, é o meu neto, é o meu enteado, é a minha enteada, é o meu sogro, é a minha sogra, é o governo. Nós já paramos para olhar para dentro de nós e vermos que muitas das vezes o problema somos nós, está dentro de nós, que nós precisamos observar o nosso comportamento perante a vida, que nós só temos motivos de agradecimento todos os dias, meus irmãos. Se vocês já pararam para prestar atenção, Deus nos presenteia com um lindo pôr do sol. Principalmente nessa época do ano, inverno, que o céu fica avermelhado. Fica uma coisa extraordinária. Eu que trabalho no Rio de Janeiro, todos os dias eu atravesso a ponte Rio-Niterói, e o entardecer é a coisa mais linda. E Deus nos presenteia com isso, com o desabrochar das flores, com os pássaros. E muitos de nós, por não termos olhos de ver, ouvidos de ouvir, nós ficamos ali presos numa crisálida, num casulo dos nossos problemas, e deixamos de observar esses presentes que Deus coloca em nossas vidas. E muitas vezes nós só temos tempo para as lamentações, as críticas. Eu lembro de um filme, já lembro do filme, do nome eu esqueci, é com Will Smith, né, que ele passa uma situação muito controversa. Ele era um homem que vendia aparelhos de
de medicina, e ele vai à falência, a esposa dele abandona, né? A procura da felicidade. A procura da felicidade. Tem uma cena muito importante, que ele chegou à miséria. E para um homem chegar à miséria nos Estados Unidos é porque ele foi à bancarrota mesmo, né? Um país riquíssimo, e ele vai dormir num abrigo com o filho dele, né? E eles são levados ali a uma igreja, e eu achei muito interessante a música daqueles irmãos protestantes, porque eles diziam assim: Senhor, não tira a montanha da frente de nós, nos dê força para que a gente possa subir a montanha. E muitos de nós pedimos para que Deus tire a montanha. Eu não quero, não. Eu quero que o problema seja resolvido, né? Eu vou lá na casa do Espírito e quero que o problema seja resolvido. Então, no estalar de dedos, o problema vai ser resolvido. E não funciona dessa forma. No momento em que eu passo a agradecer pela dificuldade, o meu padrão vibratório, ele vai o quê? Subindo. Eu começo a me conectar com quem? Com os espíritos benfeitores, e a ajuda chega. Reparem só, aqueles que só sabem reclamar da vida, como é a vida deles, e aqueles que só têm a agradecer a vida. Vamos ficar alegres na tristeza e mais alegres ainda na alegria. Em todos os momentos, sermos o quê? Alegres. Em todos os momentos, sermos o quê? Agradecidos por todas as bênçãos. Hoje nós temos pernas, braços, conseguimos caminhar sozinhos até aqui. E quantos gostariam de estar aqui nesse momento sentados e não podem sair do seu leito de dor? Quantos estão nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, os nossos irmãos em situação de rua, que não têm a mesma oportunidade que nós tivemos de conhecer a mensagem do Cristo? Quantos desses, se tivessem ouvido lá atrás, não teriam cometido os erros que cometeram? Então, meus irmãos, nós temos que agradecer sempre. Lá no livro Pão Nosso, do nosso querido Emmanuel, que foi lido aqui no início, tem uma página no capítulo 100 chamada Rendamos Graças. E ele diz assim, num trechinho que eu vou ler para vocês: roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. Olha que coisa maravilhosa. Será que eu, olhando para minha casa, não interessa se é um palacete, se é uma choupana, se é um barraquinho, mas eu tenho um teto para abrigar a minha cabeça? Jesus nem isso tinha, meus irmãos. Jesus não tinha posse nenhuma. O mestre dos mestres, a maior luz já descida a esse planeta, dormia de favor na casa dos seus discípulos. E ele dizia: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E nós temos uma casa, por mais simples que seja, nós temos um teto, nós temos um lar, nós temos uma família, que por maiores que sejam os desafios nessa família, é uma família. São pedras preciosas que Jesus colocou em nossos lares, sobre a nossa guarda provisória, para que possamos burilar-nos uns aos outros naquela família e transformar inimizades em amores eternos. Porque a função do trabalho, do amparo espiritual nas casas espíritas, da desobsessão, não é afastar os obsessores, é transformar os obsessores em amigos espirituais. Através de quê? Do nosso comportamento, da nossa mudança de atitude perante a vida. Allan Kardec nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita, primeiro, pela sua transformação moral. Já não sou mais eu que vive, mas o Cristo que vive dentro de mim. Palavras de Paulo. Palavras de Paulo. Então, o nosso comportamento, e aí tem sempre, né, aquele obsessor desencarnado que vem no nosso ouvido e diz assim: você não é capaz, você é hipócrita, tá vendo como é que você erra? Você vai lá no centro
toma passe, assiste palestra, faz estudo, mas você não mudou nada. E aquela nova ideia jogada em cima de nós. Mas Kardec também diz, o segundo ponto do verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Então não é o perfeito, é aquele que está se esforçando. Hoje eu sou melhor do que ontem. Hoje eu estou muito melhor do que antes de conhecer a doutrina espírita. Então, se nós ainda não temos aquele comportamento de Chico Xavier, de Divaldo, que estão centenas, às vezes milhares de encarnações vindo, mas eu hoje já sou mais humilde, eu sou menos egoísta, já é um avanço, já estamos no caminho certo. E ele diz assim, lá na carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 15, eu, de muito bom grado, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. E aí nós encontramos a ingratidão nessas palavras do apóstolo Paulo. Paulo aqui estava preso, já em Roma, preso. Já no finalzinho, quando ele escreve uma carta a Timóteo, já se despedindo, né? Porque ele já estava muito fraquinho. E o imperador Nero, naquela época, havia proibido Paulo de sair de Roma, porque Paulo era cidadão romano. Além de judeu, ele era cidadão romano. Então o imperador Nero, aquele que tacou fogo em Roma, né? Havia mandado prender Paulo. E aí quando ele descobre que Paulo era cidadão romano, ele fala, peraí, não posso prender um cidadão romano, né? Então o que ele fala? Olha, eu vou deixar você solto, não tinha, né, tornozeleira eletrônica, né? Mas você não vai poder sair de Roma, tá bom? E Paulo fica lá, naquela cidade, né? Preso em quarentena, e ele escreve de dentro, que ele foi preso primeiro da cadeia, essa carta a Timóteo, e dizendo da ingratidão, como ele diz aqui, eu de muito bom grado gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Então, quantos amigos, pessoas que se aproximaram de nós, nos foram caras, que nós auxiliamos, que demos o nosso coração e nos devolveram com a ingratidão. Mas Paulo diz o que sobre a ingratidão? Devemos ter o que? Compaixão. Porque o ingrato, na realidade, ele é um egoísta. E o egoísta sofre com isso. Então, por mais que todos aqueles que ele havia curado, que ele havia auxiliado, se virassem contra eles, ele diz isso a Timóteo, nós deveremos render graças a Deus, porque em algum momento nós oferecemos alguma coisa positiva a esses irmãos. Em algum momento nós nos demos em valor para ele e recebemos dele também o apoio. E nós fazemos o que, meus irmãos? Quando alguém tem gratidão para conosco, nós ficamos revoltados, né? Mas como é que pode? Eu ajudei o Walter várias vezes e agora ele vira o rosto para mim, e aí bate, né, aquele sentimento de mágoa, de melindre. Mas não, cada um é cada um. É que nós idealizamos muito o próximo. Nós pegamos uma imagem da pessoa e transformamos ela naquilo que nós gostaríamos que ela fosse. Por isso que Zaru dizia, elogios e críticas não mudam ninguém, cada um continua a ser exatamente aquilo que é. E a gente observa muito isso. Eu idealizo a imagem do meu amigo. Meu amigo é isso, que eu idealizei. Eu fiz uma ideia dele. Quando ele demonstra aquilo que ele é realmente, eu me revolto, porque é meu orgulho, minha vaidade. Opa, peraí, não era isso que eu queria para ele. Não, ele não é assim. Mas ele sempre foi daquele jeito. Nós é que idealizamos. E assim isso acontece na nossa própria família. Porque eu coloco aquele filho que me dá trabalho, aquele parente que me faz chorar, como o quê? Não, esse é a ovelha negra da família. Eu vou afastar ele de mim. E é exatamente esse que precisa ser mais amado. Jesus diz assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes.
Então vamos amar mais, rendendo graças a Deus que temos aquele desafio no nosso lar. Porque a oportunidade, às vezes, de milênios de dívidas reencarnatórias, e Deus coloca ali para que ele possa ser amado. Ah, mas ele não me ama, a responsabilidade dele. Façamos a nossa parte. E ele diz assim também, no livro Palavras de Vida Eterna: mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Observar, olhar a dificuldade rendendo graças. Eu lembro que todos nós já passamos por uma situação, né? Você está se dedicando, vai à casa espírita, procura fazer tudo certinho, a tua vida começa a ir pelo avesso, né? E aí eu fui entender isso, né? Porque eu já fui vereador de mocidade, já passei diversas tarefas na casa espírita, e num grupo de estudo, no ESG, uma senhora veio conversar comigo. Olha, da minha vida já era difícil. Depois que eu vim para cá, piorou. Você pode me explicar por que está piorando? Eu falei assim: minha irmã, você já foi criança? Já. Você fazia arte, né? Pilantrices, né? Traquinagens? Já fiz muito. E o que acontecia? Como é que era a educação na tua época? A minha mãe partia para dentro de mim, com a chinelo, correada, vara de goiaba, o que tivesse, vinha em cima. E você ficava brava com a sua mãe? Não, porque eu fazia arte, então eu apanhava, eu sabia o que eu estava apanhando. Então, minha irmã, quando você passa a compreender as dificuldades, quando chegam novas dificuldades, você não se revolta, porque você sabe o porquê daquilo estar acontecendo na sua vida. Quantas coças eu levei da minha mãe com o cinturão, né? E ela dizia assim: correia não é santa, mas opera milagre. Então ela botava aquele cinturão pendurado atrás das portas. Cada porta da casa tinha um cinturão. Você vê como é que era uma criança, né? Tranquila, né? Um espírito benfeitor, né? E eu apanhei muito, mas apanhava nem aí, tranquilo, porque eu sabia que eu tinha feito alguma besteira. Eu tinha saído daquela trajetória reta, né? Então, quando vinha o castigo, eu não ficava revoltado. E assim somos nós. Quando a gente está ali na casa espírita, procurando aprender, compreender as nossas dificuldades, as situações adversas que chegam à nossa vida, elas vão ser compreendidas também. Então vamos olhar aquela dificuldade e dizer assim: Senhor, muito obrigado. Obrigado pela doença que bate à minha porta, pelo câncer que está me fazendo acordar para diversas situações. Agora eu posso parar, meditar mais, ler, estudar, aproveitar melhor o meu tempo com essa doença. Antes eu não fazia nada disso. Obrigado pelo desemprego, Senhor, porque nesse momento eu vou valorizar mais o pouco que eu tenho. Não vou jogar fora quando eu estiver empregado novamente. Obrigado, Senhor, pelo marido difícil que eu tenho, pela esposa atordoada que eu tenho, pelos filhos que não são aqueles que eu havia imaginado, mas que eu tenho. Quantos não têm? E quantos não têm o carinho de um lar? E quantos morrem nas guerras? E quantos não têm um lar aonde reclinar a sua cabeça? Então Paulo foi, meus irmãos, o maior exemplo de resiliência, que é a capacidade que o ser humano tem de se adaptar às novas circunstâncias da vida. Que nós possamos ter resiliência, que nós possamos observar que todas as vezes que uma dificuldade chega é para o nosso crescimento espiritual. Nós vemos muitas vezes que as pessoas dizem assim: Jesus bate a nossa porta. Poxa, se o mestre está batendo na minha porta, é evidente que eu tenho que abrir a porta para ele, mas a maçaneta só fica por dentro. Então, todos os dias Jesus bate a nossa porta mental, bate o nosso coração,
Depende de cada um de nós abrirmos a porta para que Ele entre em nossas vidas. Nós já agradecemos hoje, meus irmãos. Quando a gente acorda, a gente faz o quê? Eu abro os olhos, ok. Abrimos os olhos, né? E depois que a gente abre o olho, já elevar o pensamento a Deus, obrigado, acordei no mundo dos encarnados. Porque a gente pode acordar no mundo dos desencarnados também. Não é isso? Então, vamos agradecer pequenas coisas no dia a dia. Acordei, obrigado, Senhor. Que as oportunidades surjam na minha vida. E elas chegarão. Porque no momento em que eu elevo o meu pensamento a Deus, o meu padrão vibratório se eleva também, e os bons espíritos chegam com as suas intuições até a minha casa mental. Principalmente o mentor espiritual que me acompanha, que é o meu anjo da guarda, que está ali do meu lado, e muitas vezes eu me afasto dele. Não é ele que se afasta de mim, sou eu que me afasto dele. Vocês já pararam para agradecer o motorista de ônibus, o cobrador, aquelas pessoas que estão trabalhando 24 horas por dia para que nós tenhamos conforto? A energia elétrica não chega aqui assim, passe de mágica, não. Né, Walter? Você que foi dessa área, né? Então, são dezenas de milhares de homens que trabalham dia e noite. Vocês sabiam que na ponte Rio-Niterói, aquele vão central, tem dezenas de homens ali trabalhando para manter a segurança do vão central? Vocês sabiam que quando você elogia um motorista de ônibus, você dá um bom dia, abre um sorriso para ele, a gente está auxiliando a preservação da nossa própria vida? Por quê? Ele está carregando a vida de dezenas de pessoas. E o que a gente faz? Briga, né? Faltou 5 centavos de troco, ele está construindo uma casa em Cabo Frio, cada 5 centavos é mais um tijolo que ele bota na casa dele de Cabo Frio. E aí eu elogio a mãe dele, que ele parou no ponto errado. Como é que fica o psicológico desse motorista depois? Já houve casos, aqui na região metropolitana, do motorista parar no meio da avenida, descer do ônibus e ir embora. Tamanho é o estresse. Nós agradecemos. Agradecemos o pão que comemos porque o padeiro acordou de madrugada para fazer. Em casa nós agradecemos a nossa mãe, a nossa avó pelo prato de comida, ou o nosso pai, o nosso avô, o nosso padrasto, a nossa madrasta. Nós nos tratamos como dentro de casa? Porque quando a visita chega, né, muda até o vocabulário, né? De estupidez para português, né? Então eu vou tratar bem. Olha, com licença, sente-se, a pessoa dá um prato de doce, a pessoa agradece, né? E com o nosso familiar a gente não faz isso, né? Quem faz, graças a Deus. Mas isso é um processo que a gente tem que trabalhar. Vamos auxiliar as nossas esposas, as nossas mães, vamos lavar a louça, né? Não precisa não, olha, você já ficou na cozinha um bom tempo, vamos lavar a louça, né? Lá em casa a última palavra é minha, sim, né? Eu vou lavar, pode deixar. Então é sempre, eu sou expert em lavar louça. Mas temos que auxiliar. E aí você vai criando, né, um lar dentro de uma casa. Porque muitos moram em casas, não moram em lares. É cada um por si. Hoje, com o advento da tecnologia, nunca se teve tanta conexão como se tem hoje, e tanto individualismo e solidão também como se tem hoje. Eu tenho 5.000 seguidores na rede social, mas se eu contar nos dedos, não tem um que liga para mim para saber se eu estou vivo ou morto. Se eu parar de publicar foto, no feed deles vai sumir, e aí que eles vão esquecer de mim mesmo. Mas eu tenho 5.000 lá, né? Me adiciona, eu vou adicionando, porque a pessoa só quer acompanhar a tua vida, para falar mal, para dizer que você trocou de carro, né? E tem gente que tem uma necessidade tão grande de mostrar para os outros que está bem, e não está, que ela vai na padaria e fotografa que ela está comprando pão. Ela vai no hospital, fotografa o soro. Estou lá, aqui, eu estou no hospital. Aí faz o check-in no hospital e bota a foto do hospital. Ela vai viajar, ela fotografa. Eu tenho uma colega, né, que ela foi passar a lua de mel, ela fotografou tudo. Eu falei, e a lua de mel? Levou o computador e ficou publicando foto direto. Eu falei,
gente é lua de mel. Então a gente nunca se teve tanta necessidade de compartilhar, mas os corações estão afastados. Os corações estão afastados. Famílias inteiras que sentam ao redor da mesa, cada um com o seu aparelhinho, não conversam. E eu já presenciei isso com a minha esposa em shopping. Está o casal, o marido, a mulher e o bebê lá, a criancinha. E a criança tentando dialogar e os pais lá com a cara na tela. E não estavam conversando com o outro, não. Estava lá na tela. E a criança fica, e a criança cresce, vira adolescente e se afasta totalmente da família. Ah, mas por que meu filho, eu dei tudo pro meu filho? Meu filho tinha 2 anos, ganhou um tablet. Mas não conta história, joga o desenho para a criança ficar vendo. A criança chega da escola toda feliz com aquele desenho, você não entende o que é aquilo, né? Aí, uma casa com cavalo, eu sei pedir a tradução, traduz para o tio. É uma casa com cavalo com não sei o quê, não tinha nada ali para mim. Mas o prazer que você vai dar e a importância e a valorização para o teu filho, para a tua filha. Ele vai se tornar seu amigo, seu apoio no dia de amanhã. E aí nós encontramos cada vez mais pessoas solitárias, conectadas, mas solitárias. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Os momentos de alegria que nós estamos deixando passar, os almoços em família, a comunhão fraternal no lar. Eu lembro que um juiz do Nordeste proibiu o mensageiro. Não vou dizer o nome porque eu não estou ganhando nada. Então não vou fazer propaganda. Aí o juiz proibiu esse mensageiro, né? Vai ficar 24 horas bloqueado no Brasil todo. Gente, as pessoas assustadas andando na rua, porque elas nunca levantavam a cabeça. E elas estavam olhando, admirando a cidade, porque elas não conversavam. Elas sempre com a cabeça inclinada para baixo, olhando o seu celular. E no momento que aquele mensageiro ele é bloqueado, as pessoas passaram a levantar a cabeça e olhar umas às outras. A gente vê pessoas se esbarrando na rua, na escada rolante, né? Caindo em chafariz dentro de shopping, caindo em chafariz, sendo atropeladas, porque elas ficam conectadas sem estar conectadas com o mundo. Estão conectadas virtualmente, mas e o mundo ao redor? Então Jesus nos pede a nossa conexão com Deus, através de bons pensamentos, mudança de atitude. Não adianta estar numa ilha deserta, num hotel 5 estrelas, se o seu íntimo está destroçado. E às vezes nós encontramos muitas famílias no meio da miséria, mas com alegria no rosto. Eu lembro quando eu era criança, eu morei em Maricá. E tinha a Serra do Silvado, né? Vocês que moram aqui em Rio Bonito devem conhecer essa serra famosa. E eu ia muito lá, que minha mãe tinha amigos, né? Sitiantes lá, e a gente ia muito na casa deles. E os meninos lá brincavam, sabe com o quê? Eles pegavam aquelas latas de óleo lisa, esses óleos todos aí, né? E furavam a lata, botavam rodinha de madeira que eles faziam, e empurrava aquilo, o carrinho, o caminhão deles era cheio de areia, empurrava aquilo, eu ficava horrorizado quando eu via aquilo ali, porque eu tinha caminhão de plástico, gente. Isso aí era o concurso, você tem um caminhão de plástico, e eles tinham caminhões feitos por eles. Mas numa alegria, que um dia eu levei meu caminhão, eles nem quiseram, isso aí, não acharam graça no caminhão de plástico. Sabe o que eles faziam? Eles faziam um ônibus também, enchiam, sabe quais eram os passageiros dele? Formiga. Enchia aquela lata de formiga. E aí eu falava, eles não fogem, não, a gente só tem que ter cuidado, se encostar muito, o passageiro é bravo. Entendeu? E faziam aquela brincadeira toda, aquela alegria na roça, e correndo atrás, e pato vai para lá, e ganso correndo atrás deles, aquela alegria de uma infância feliz no meio da pobreza, no meio do que muitos hoje consideram, meu Deus, que alegria. Hoje nós não vemos as crianças assim. As crianças que não correm mais, que não brincam, que não jogam peão, que não jogam bolinha de gude, ficam todas conectadas e desconectadas
das suas famílias. Então, meus irmãos, que nós possamos, finalmente, meditarmos nessas palavras de Jesus, observarmos essas palavras de Paulo, o apóstolo, um dos maiores apóstolos do cristianismo primitivo, o homem que superou as suas próprias limitações, um homem que teve a coragem de voltar aos lugares em que ele pregava contra os cristãos, pregando a favor dos cristãos. O homem teve uma evolução espiritual extraordinária numa única encarnação, um salto extraordinário que esse homem teve, equivalente somente a Maria de Magdala, que foi o outro ícone do cristianismo. E como esta casa homenageia a Nossa Senhora, que foi uma grande mulher, um espírito evoluidíssimo, nós também rendemos graças a Maria de Magdala, que foi um verdadeiro apóstolo do amor e da caridade, que ajudou Jesus, que cuidava dos leprosos e morre com o mal de Hansen, e morre com a lepra, e foi cuidada por Nossa Senhora também, que morava com João, o evangelista, porque dizem assim, Jesus não valorizava a sua mãe, mas nós vamos voltar no momento da crucificação, em que o Cristo, dependurado de braços abertos, numa cruz a abraçar toda a humanidade, olhou para aquela que era a sua mãe na presente encarnação, olhou para o seu discípulo amado, João, o evangelista, e disse, olhando para sua mãe, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E naquele momento Jesus passava a responsabilidade para que João cuidasse de sua mãe, Nossa Senhora, que foi muito valorizada por Jesus. Uma mulher que soube aguentar todas as incompreensões da sociedade para com Cristo. A mãe universal da cristandade. Que Jesus esteja sempre, meus irmãos, em nossos corações. Muita paz, que Jesus nos abençoe.